Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Que bom que você está conosco nesta noite, que bom que você pode participar conosco neste momento, onde nós iremos separar um tempo para juntos ouvirmos canções natalinas, louvarmos ao Senhor pelo Natal, ouvirmos da sua palavra. Deus te abençoe muito, você e todos os seus, todos que estão com você neste momento, toda a família reunida para juntos celebrarmos o verdadeiro Natal. Que bom que você está conosco, convido a todos a orarmos. Senhor Deus, em nome de Jesus, que alegria que gratidão, ó Deus, nós temos em nossos corações em poder celebrar o primeiro Natal. Obrigado, Senhor, pela tua provisão, obrigado pelo teu amor, pelo dia, Deus, que o Senhor enviou à terra o seu único Filho, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Queremos pedir a tua bênção sobre cada família que nos acompanha neste momento, que todos, ó Deus, possam se alegrar com Jesus Cristo, o verdadeiro Natal. Ó Deus, que o teu Espírito Santo Consolador esteja conosco, nos movendo para perto do Senhor, abrindo nosso entendimento da tua palavra. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém. Convido a todos a lermos juntos a palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Esse, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O que nos conta o primeiro Natal? Nós somos chamados a atenção a esse texto, o relato bíblico do primeiro Natal, nascimento do nosso Salvador, nascimento do menino Deus, o nosso Rei, Jesus Cristo, o Messias prometido. Nós somos chamados a atenção nesse texto, como Deus trabalha na história do seu povo. Nós percebemos que a humanidade estava caminhando em sua forma natural, pessoas vivendo como nos dias de hoje, apenas se cumprindo um dia após o outro e muito sem se importar com o que está acontecendo ou com o sentido das coisas que estavam acontecendo. Foi decretado um censo para que a população fosse contada, coisa que também acontece nos dias de hoje, para poder mensurar a população e assim calcular os impostos. Era praxe naquela época também isso acontecer, e todas as pessoas foram chamadas à sua cidade natal para que pudessem ser contadas. E isso demonstra o cuidado de Deus. A humanidade caminhando de forma natural, as coisas ordinárias, as coisas comuns da vida acontecendo, mas neste dia o extraordinário aconteceu. Jesus Cristo, o nosso Salvador, nasceu. O menino Deus nasceu. Deus providenciou o extraordinário. E perceba que para isso tudo acontecer, esse primeiro Natal nos conta que as profecias sobre o nascimento de Jesus se cumpriram. Isaías capítulo 7, no versículo 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A virgem dará um filho. Isaías 9, versículo 6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma virgem daria à luz a um menino. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz que vai nascer em Belém o Messias. No Salmo número 89, versículo 4, diz assim: Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Uma promessa feita para Davi. Perceba que nesse texto todas as profecias se cumpriram e diversas outras a respeito do Messias se cumpriram, todas elas, não faltou nenhuma. Nós podemos perceber no nascimento de Jesus as profecias de Deus se cumprindo. O que Deus promete, Deus cumpre. Desde lá do Jardim do Éden, quando a humanidade caiu, Deus promete aquele que viria para redimir o seu povo.
e ao longo da história, Deus vai chamando a atenção do seu povo por meio dos profetas para o que havia de acontecer. E neste momento, no tempo exato, na plenitude dos tempos, Jesus chegou. Jesus é uma promessa do próprio Deus para a libertação, para o renovo, para o resgate do seu povo, que antes caído por conta do pecado, agora redimido em Jesus Cristo. O menino Jesus nasceu. O primeiro Natal também nos conta sobre a fidelidade de Deus. É interessante porque durante toda a história, Deus vai preparando o seu povo, vai preparando, vai conduzindo e suprindo tudo o que é necessário. É interessante um comentarista, em um artigo, ele conta sobre a sua experiência de visitar uma estação espacial. E então esse homem entra na sala de comando, ele entra naquele local onde foi tudo preparado e ele vê vários calendários, vários cronogramas, todos marcados, passo a passo, o que haveria de acontecer para que no tempo e no dia exato aquela nave espacial fosse lançada, com êxito ao espaço. E é interessante quando nós olhamos Deus preparando, conduzindo a história do seu povo e o seu povo para que o grande dia chegasse, o dia do nascimento de Jesus. E a partir desse momento, Jesus, encarnado, caminhando, ensinando o seu povo até o dia da sua morte e ressurreição. O primeiro Natal nos conta sobre essa fidelidade de Deus, sobre o cuidado dele para com o seu povo, sobre a forma como que Deus preparou todas as coisas para que na plenitude dos tempos Jesus Cristo nascesse. O menino Deus nasceu. Jesus não foi um plano B de Deus. No conselho da Trindade, falou assim: agora a humanidade caiu, o que nós faremos? Jesus Cristo, ele é Salvador desde o princípio. Desde o início, Jesus Cristo é o nosso mediador, o nosso Salvador. Isso demonstra a fidelidade de Deus para com seu povo. Ainda que nós não nos comportemos com ele, ele continua sendo Deus e a sua fidelidade permanece para sempre. Esse primeiro Natal também nos conta sobre a provisão de Deus. Embora José e Maria estivessem naquela cidade, chegaram naquele local para o recenseamento, para serem contados pelo império, eles não chegaram e conseguiram um local bom. Não tinha um hotel, não tinha uma hospedaria, como no final do versículo 7 diz. Então ele é obrigado a ir a um outro lugar para que Jesus nascesse. Então Jesus nasce lá numa estrebaria. Jesus nasce e é colocado numa manjedoura, ou no melhor, num coxo, num lugar fedido, num lugar cheio de baba de animal, um lugar que não colocaríamos um nenê recém-nascido. Mas Jesus Cristo já estava, desde pequeno, cumprindo com o plano do Senhor, com a provisão do Senhor. A sua humilhação já estava iniciada. Quando Jesus entra na história da humanidade, quando ele encarna, quando ele nasce, ele começa o seu processo de humilhação para que nós pudéssemos ter a paz com Deus. Quando chega ao ápice da sua humilhação, quando ele é humilhado, cuspido, açoitado, quando ele é morto, mas ele ressuscitou. Todo esse processo é a provisão de Deus para conosco a respeito do nosso pecado. A provisão, a restauração que Deus tem para com o seu povo é a provisão dele. E a provisão do Senhor estava iniciando a partir deste momento que Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nasceu. A chegada de Jesus transforma a história da humanidade. Dividiu o calendário em dois. A chegada de Jesus demonstra o amor de Deus por nós, o nascimento do nosso Senhor, do nosso resgatador. Somos convidados a pensar no primeiro Natal, Jesus Cristo. Somos convidados neste momento a refletir um pouco mais, mesmo com toda a nossa dificuldade de pandemia e todas as coisas que estão acontecendo. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido do Natal. O primeiro Natal nos conta sobre as profecias que foram cumpridas, nos conta sobre a fidelidade de Deus, nos conta sobre a provisão de Deus. Todas as coisas acontecem no tempo exato, no momento que Deus preparou. A obra estava sendo feita. Que Deus nos abençoe, que possamos nos alegrar no verdadeiro sentido do Natal,
Que Deus nos abençoe. E eu quero convidar você a, mais uma vez, nós cantarmos mais uma canção de Natal. E logo após, o reverendo Ricardo Moraes irá trazer mais uma palavra a respeito do que nos conta o primeiro Natal. Louvemos ao Senhor. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Berço rude lhe foi dado, mas do céu lhe vem louvor. Ele é o Salvador amado, bem merece o nosso amor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. O texto que nós vamos ler nesse momento é Lucas 2, versículo 8 e 9, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Nós, quando olhamos para o primeiro Natal, ele nos conta algo sobre simplicidade e humildade. Esta é uma ilustração maravilhosa da graça de Deus. O seu favor é concedido àqueles aos quais, aos olhos do mundo, não eram merecedores, não eram alvo do amor de Deus. De certa forma, esses pastores anônimos que estavam cuidando dos seus rebanhos mostra uma semelhança conosco, onde todos nós não merecemos esse amor de Deus, onde desesperadamente necessitamos dessa maravilhosa graça divina. Nós, como esses pastores, somos cerimonialmente impuros, porque os nossos corações e as nossas consciências são tomados por transgressões e pecados cometidos. Nesse Natal, nós precisamos relembrar o que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 29, que vai dizer o seguinte: irmãos, reparais, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, e nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. As palavras que o evangelista traz para nós mostra que Deus olha para os pastores e aponta para que Deus não faz acepção de pessoa. Ele olha para aqueles homens e se manifesta, se revela àqueles homens, mostrando que não há nenhuma qualificação, quer seja religiosa ou socioeconômica. As boas novas atinge a todos. É um evangelho que atinge o simples e humilde. Tiago 2,5 vai dizer: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Ele vai dizer que
devemos resistir à tentação que Satanás coloca muitas vezes em nosso coração, que a comunhão de Deus não é para o simples e para o humilde. Os fracos do mundo são frequentemente usados por Deus em sua missão de proclamar as boas notícias. Mas não é só isso que o Natal nos ensina, mas nos ensina sobre quietude. Alguém já disse que os pastores fazem parte de uma classe meditativa de homens acostumados ao doce silêncio da natureza, a parte da agitação da cidade, convidados a uma comunhão tranquila em seus próprios corações. Os pastores estavam com seus rebanhos no campo, em sua jornada de trabalho, e Deus os encontrou e os proclamou, os chamou para anunciar, para comunicar essas boas notícias, de acordo com o versículo 9. Os pastores estavam vivendo suas vidas, o seu cotidiano, olhando para o céu, da mesma forma que os magos viram um sinal do céu, da mesma forma que o salmista diz que eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Esses veem um sinal do céu, anunciando a chegada do Salvador. As luzes da cidade muitas vezes nos ofuscam. Quando estamos na cidade, nós não conseguimos ver e perceber as estrelas, como são belas. Só ao sair, aí para o interior, aí para uma roça, é que a gente pode ver a verdadeira beleza. Eu quero te convidar a não deixar que as luzes da cidade ofusquem a verdadeira estrela, a estrela da manhã, de acordo com Atos 22, versículo 16. Porque o Natal não é festa, mas é a presença de Jesus. O Natal não é presente, mas a manifestação da glória de Deus. A voz de Deus rompe os céus, o céu baixa a terra, mas é necessário estar quieto, pois hoje o Natal gira muito mais em torno de presentes, árvores, festa. A nossa nação, o mundo, faz dessa data algo que vai sustentar a economia, mesmo que gere dívida pessoal. O feriado deixa de ser algo sagrado para ser algo que gera tristeza, gera dor. Você é convidado a se aquietar nesse Natal e perceber o verdadeiro presente de Deus para nós e para nossas famílias. Mas o Natal nos conta que há temor. O versículo vai dizer que os pastores foram tomados de grande temor, há uma grande emoção, e tenha certeza que talvez não exista uma outra profissão que ficaria mais animada com o nascimento de um cordeiro. E os pastores ficam alegres com o nascimento do cordeiro, imagino com o nascimento do Cordeiro de Deus. Os pastores são cientes do grande abismo que há entre Deus e o homem, pois a religião já mostrava isso para eles, colocava eles à parte, eles não eram considerados nem como testemunha em tribunal. E Deus mostra um sinal, uma intervenção divina na história, algo realmente, o texto vai dizer que a glória do Senhor brilha naquele lugar, e gera um temor, e gera um medo, e o Natal gera sentimentos. Em Gênesis 3:10 o homem vai dizer que sentiu medo com a presença divina. Em João capítulo 1, versículo 4-18, vai dizer que quando nós conhecemos o amor, e João vai dizer que Deus é amor, nós lançamos fora o medo, porque o medo produz tormento. O sentimento de medo, esse sentimento de ansiedade, esse sentimento de preocupação, esse sentimento ruim tem a ver com o pecado. E as boas novas é que quando nós conhecemos o amor, conhecemos a verdade nos liberta. Ninguém sabia do nascimento de Jesus a não ser Maria e José, nem em Jerusalém, nem em Belém, nem no Império Romano. Mesmo os magos procurou Jesus no meio dos nobres, porque Jesus nasceu anonimamente no silêncio da noite. Naquela noite, o próprio Senhor, Deus, olhou para baixo em toda a terra e escolheu aqueles simples pastores para gerar grande alegria, para manifestar a salvação e trazer paz a todo homem que Ele quer bem. Eu quero dizer que ninguém mesmo, está longe do toque da misericórdia de Deus. É necessário ser simples, estar quieto,
e ter verdadeiro temor nos nossos corações. Eu quero convidar você novamente a cantar alguns hinos natalinos. E logo após o pastor Levi trará a última palavra dessa noite. Que Deus te abençoe. Ó noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo à terra apareceu. As almas gozam nova esperança, em clara aurora nova luz se ergueu. Ó, ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó santa noite eis, Jesus nasceu. Com corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei, nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa fraqueza, o Cristo bem conhece. Ó, eis aqui vosso Rei, vinde adorar. Ó, eis o Rei dos Reis, vinde ajoelhar. Ó, ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó, eis o vosso Rei, vinde ajoelhar. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor.
nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo. Eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 10 a 18, diz-nos essa linda perícope. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a acontecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Natal é tempo de celebrar a boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia do Evangelho, que Deus enviou-nos o seu Filho amado. E esta mensagem foi proclamada, foi anunciada aos pastores, aqueles que estavam receptáculos da mensagem da salvação, aqueles que estavam no campo percebendo os movimentos, as manifestações do céu. A eles foi revelado o Evangelho primeiramente. Natal é tempo de adoração, Natal é tempo de proclamação. Deixa-me dizer duas coisas para você acerca dessa atitude dos pastores quando receberam a notícia da boa nova, do Evangelho de Jesus Cristo. Diz-nos o texto que, em primeiro lugar, eles decidiram ir a Belém. Eles decidiram ir a Belém, a estar com Jesus, a estar onde Jesus estava, a estar com Maria e José. E diz nos textos que eles ficaram ali. E no versículo 20, há uma expressão linda dos pastores. Diziam que os pastores estavam glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Natal é tempo de adoração, Natal é tempo da celebração, de dobrar os joelhos, curvar a fronte diante do Deus da nossa salvação, o Deus da nossa redenção. Ô meu irmão, minha irmã, nesta noite natalina, estou aqui para chamar você a humildemente, em grande alegria, juntar-se com as pessoas da sua casa e adorar ao Senhor. Que nessa noite memorável do Natal, você possa ter um tempo de adoração, um tempo de celebração, um tempo de reconhecer a boa nova que Deus trouxe à sua casa, trouxe ao seu coração, que Deus derramou sobre o seu lar, sobre a sua família. Adorar ao Senhor. Que nessa noite você tenha essa viva expressão no coração, de olhar para Jesus, de reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador. E a segunda verdade desse texto é que também o Natal é tempo de proclamação, é tempo de anunciação. Esse mesmo anúncio que foi feito pelos anjos que foram enviados do céu para a terra
para anunciar. Eles anunciaram aos pastores, e os pastores também voltaram anunciando, proclamando, diz-nos o versículo 17, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Natal é tempo de proclamação, é tempo de abrirmos a boca, é tempo de irmos aos lugares inóspitos, aos lugares mais estranhos e possíveis e inimagináveis sobre o cosmos e anunciar que Jesus nasceu, um filho se nos deu e ele é o príncipe da paz. Nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que as pessoas estão tão enclausuradas dentro de casa, tão enclausuradas consigo mesmas, essas pessoas são receptáculos da boa notícia. Essas pessoas estão sensíveis, essas pessoas estão carentes da boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. É desejável que eu e você saiamos pelas ruas, saiamos aos hospitais, saiamos pelas casas, saiamos tanto pela mídia, tanto por telefone. É desejável que nós tenhamos criatividade nesse tempo para dizer: Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor. Há tantas pessoas que ainda não ouviram, há tantas pessoas que ainda não entenderam, há tantas pessoas que ainda não compreenderam que Natal é tempo de adoração e que Natal é tempo de proclamação. Que você possa proclamar Jesus, que você possa proclamar Jesus para os seus, para a sua família. Você possa proclamar Jesus aos seus vizinhos, você possa proclamar Jesus àquelas pessoas no seu entorno e dizer que Jesus é o nosso Redentor. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê um bom Natal, que a graça maravilhosa de Jesus se faça gloriosa, portentosa no teu coração, na tua alma e na tua casa. Um bom Natal. Eu quero orar com você, desejando a você um bom Natal. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor, todos os nossos corações estão celebrando, adorando, glorificando o Teu nome, porque Jesus nasceu, um Filho se nos deu. Louvamos-te, Senhor, por tão gloriosa revelação de Deus entre os homens, Jesus Cristo. Ó Senhor, dá-nos, ó Deus, a alegria no coração. Dá-nos, ó Deus, a segurança da fé. Dá-nos, ó Deus, um coração quebrantado, um coração tocado, transformado pela graça de Jesus. Mas também nos dê, ó Deus, boa disposição, encorajamento. Dá-nos, ó Deus, a disposição de sairmos proclamando que Jesus nasceu. O nosso Salvador é Jesus Cristo. É tempo de proclamar, é tempo de anunciar que Jesus é o nosso Salvador. Oramos assim, Senhor, em profunda alegria, em grande gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quanto ao mais, fique em paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai, que a presença gloriosa, fortalecedora do Espírito Santo repouse sobre você, sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém. Um bom Natal a todos. Quero desejar à sua família um Feliz Natal. Essa data, ela é marcada pelo envio de Jesus ao mundo para demonstrar o amor de Deus a todos aqueles a quem Ele quer bem. Eu quero convidar você, nesse Natal, a demonstrar amor também a todos aqueles, os que estão perto, os que estão distantes, aproveitar a oportunidade para perdoar aqueles que há muito tempo nós carregamos no coração, porque Cristo veio para isso. Ele veio para amar e perdoar. Vamos fazer o mesmo. Um Feliz Natal. Que Deus te abençoe. Queridos irmãos, Feliz Natal. Que esse tempo seja um tempo diferente, que seja um momento de reflexão, que seja um tempo onde nós possamos perceber o quanto nós precisamos de Jesus. Eu acredito que toda essa pandemia demonstrou o quanto nós somos fracos, o quanto nós somos frágeis e o quanto nós precisamos de Jesus.
que é a nossa certeza da salvação, que é a expressão maior do amor de Deus para conosco. Que seja um tempo de paz, que seja um tempo de confiança no nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé. Que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de renovo da esperança. Em Cristo, tudo se fez novo. A partir dele, somos novas criaturas. A partir de Jesus, nós temos a vida eterna. Ainda que possamos perecer neste mundo, a nossa salvação é Jesus Cristo. A vida eterna é Jesus. Que a nossa alegria do Natal seja a salvação do menino Deus que nasceu, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam as novas dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor,
de eterno fulgor. Noite santa de estrelas fulgurantes, ó linda noite em que o Cristo nasceu. Estava o mundo pecador errante, até que o Cristo à terra apareceu. As almas gozam nova esperança, em clara aurora nova luz se ergueu. Oh, ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó santa noite és, Jesus nasceu. Com corações alegres nos curvamos aqui no berço de Cristo Jesus. Magos também do Oriente aqui chegaram, guiados por uma estrela de luz. O grande Rei nascido pobremente, eterno amigo, vai se revelar. Nossa
fraqueza, o Cristo bem conhece. Ó, eis aqui vosso Rei, vinde adorar. Ó, eis o Rei dos Reis, vinde ajoelhar. Ó, ajoelhai, ouvi a voz dos anjos, ó noite divina em Belém, Jesus nasceu. Ó, eis o vosso Rei, vinde ajoelhar. Surgem anjos proclamando paz na terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória
Senhor.